Aleluia. Abriu a sua Bíblia? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sempre Deus vai estar, irmãos, aleluia, criando situações para que nós venhamos a correr para a presença dEle. Aleluia. Quando tudo está bom, a gente não vai correndo aos braços dEle. Mas a coisa quando aperta, aleluia, é tanta oração. Você pede oração a tanta gente que você esquece que já pediu oração àquela pelo mesmo motivo 4, 5 vezes, porque você está querendo que seja resolvida a sua causa. Deus, Ele vai estar sempre, aleluia, fazendo alguma coisa para chamar a minha e a sua atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Se a glória de Deus permanecer na nossa vida, nós ficamos acomodados. Se o poder de Deus, querido, for todo dia na nossa vida, nós vamos ficar acomodados, não vamos querer clamar, não vamos querer buscar, aleluia. Mas observe, quando a glória acaba na nossa vida, quando o poder de Deus acaba na nossa vida, não é porque Ele está acabando, é porque nós paramos de buscar na fonte. Aleluia. Diga, nessa noite, eu vim aqui buscar uma palavra de Deus. Não importa qual seja ela. Talvez você já esteja até acostumado. Eu nunca vou lá naquela igreja e ouvir uma mensagem de bênção, de prosperidade para a minha vida. Eu nunca vou naquela igreja e atrás de uma palavra, aleluia, que eu queira estar usando, porque a pastora, parece que o ministério dela é sempre pregar correção, aleluia. Mas eu não tenho culpa, irmão. Eu até que preparo alguma coisa para amansar o seu ego. Eu até que preparo uma coisinha boa, sabe? Algo que você vai dizer assim, nossa, que delícia. Mas quando chega aqui que eu começo a ler, aleluia, parece que o Espírito Santo diz assim, olha, só lê. O que você pensou em casa, o que você organizou em casa, não é comigo. Agora, daqui para frente é eu que vou falar. Então não adianta a gente querer arrumar coisa, porque na igreja quem manda é Jesus. Aleluia. Eu tinha um pastor que dizia assim, quem gosta come muito, e quem não gosta come pouco. E é verdade. Quando a gente gosta da comida, a gente come, que diz assim, misericórdia, vou passar mal. Quando a gente não gosta, só belisca, faz cara feia, engole, toma um copo de água para acabar de descer e pronto. Aleluia. Mas nem sempre, irmão, nós estamos, aleluia, preparados só para estar comendo comida boa. Jesus tem que deixar um dia faltar também, para que a gente vá lá no mercado, traga umas piabinhas, aleluia, e saborear. Eu estou até com vontade. Se pai quiser comprar 1 quilo de piaba para mim comer com cuscuz, eu estou numa vontade esses dias, só porque eu vi alguém falando, e eu gosto dessas coisas. Eu só não sei ir para a feira buscar. Amém, igreja? Vamos entrar na palavra? Aleluia. Deus fez uma promessa, capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão de quem? Dos inimigos. O povo de Deus começou a fazer tudo de errado mais uma vez. E Deus, para poder chamar a atenção do povo, chamar a atenção, aleluia, das pessoas a voltarem a adorar a Deus, Deus agora fez o quê? Entregou o povo na mão do inimigo. Quando nós desobedecemos a Deus e estamos clamando por algo, a palavra nos diz que quando nós estamos desobedecendo, Ele faz o quê? Nos coloca na mão do inimigo. Para quê? Porque lá na mão do inimigo nós vamos aprender a adorar a Deus. Nós vamos aprender a conhecer a Deus que nós muitas das vezes não conhecemos. A Bíblia diz que Deus deixou o povo sofrer na mão dos filisteus. E não foi pouco tempo não. Quem lê Bíblia sabe que o nosso irmão Davizinho, o nosso irmão Davi, venceu um gigante filisteu. Amém? Observe, durante 40 anos Deus deixou o povo sofrendo.
E olha que Deus levantava pessoas para dar livramento, e era em vão, porque o povo não se voltava para Deus. E Deus quer nessa noite, querido, que nós venhamos a nos voltar para o Senhor. Aonde que está a nossa mente? Aonde que está o nosso coração? Aonde está, querido, o nosso coração? A Bíblia diz que se meu coração estiver no dinheiro, o meu Deus é o dinheiro. Se o meu coração estiver nas coisas materiais, o meu Deus é as coisas materiais. Mas se o meu coração está em Deus, a minha riqueza está no céu, amém? O povo fazia tudo o que era de errado aos olhos de Deus. Aí a Bíblia diz, no versículo 5, qual nós lemos, que Deus agora faz uma promessa de libertar aquele povo. Deus, ele vai estar sempre usando alguém para abrir uma porta de escape para a minha vida e para a sua vida. Observe no versículo 5, qual nós lemos, que Deus agora faz uma promessa, aleluia, de trazer ao mundo uma criança que se tornaria um adolescente, que se tornaria um jovem, que se tornaria um homem, aleluia, na casa, aleluia, nos pés do Senhor, na adoração ao Senhor, aleluia. Deus ia trazer essa pessoa preparada do ventre para libertar o povo da mão dos filisteus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vamos estudar um pouquinho nessa noite alguns erros que eu e você cometemos e que esse homem Sansão, ele cometeu diante do Senhor. A Bíblia diz que ele foi escolhido do ventre. Ele era nazireu do ventre. Pastora, o que é nazireu? É quem mora em Nazaré? Não tem nada a ver. Nazireu é um ministério o qual Deus colocou na vida de uma ou duas pessoas para que eles venham exercer. Escolhido do ventre. Eu sou uma pessoa escolhida do ventre. Aleluia. Eu fui escolhida do ventre, mas eu não sou nazireu. Aleluia, porque exige muitas outras coisas. A Bíblia nos revela que Sansão, quem foi o outro? Aleluia, João Batista e o profeta Samuel. Esses três homens foram nazireu de dentro do ventre. Observe, a Bíblia diz no livro de Atos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 18 e o versículo 18, nos falando do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava na cidade de Coríntios. Observe, ele estava na cidade de Coríntios e ali tinha se cumprido o seu voto. Paulo era um nazireu, mas não era um nazireu, aleluia, do ventre. É diferente. O nazireu escolhido por Deus, ele se tornaria nazireu do dia que nascesse até o dia da sua morte, igual Sansão, que aqui o nosso irmão Fagner já trouxe uma mensagem sobre Sansão. Está até melhor hoje para vocês compreenderem isso. O apóstolo Paulo, ele era um nazireu, ou seja, pessoas que se prontificavam a ser nazireu. Então tinha algumas regras para se cumprir, e naquelas regras tinha, quando chegava aquela data, eles tinham que sacrificar alguns animais, eles tinham que cultuar e firmar aquele voto de novo. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no dia de completar o dia do seu voto, que tinha que renovar de novo, ele estava na cidade de Coríntios. E aí o que aconteceu? Segundo a lei de Moisés, quando um nazireu estava fora da Palestina ou fora do seu lugar, o qual tinha feito o voto, se ele não estivesse presente, tinha que fazer o quê? Cortar o seu cabelo. Todo nazireu tinha os cabelos crescidos. Era uma ordem de Deus. Não podia comer comida imunda, não podia tomar vinho. Observe, todo nazireu tinha o cabelo crescido. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, por estar em Coríntios, ele foi, aleluia, e rapou a sua cabeça, porque ali ele estava afirmando que estava em um outro lugar e não podia
aleluia, renovar o seu voto de nazireu. Era válido para todos que pertenciam, aleluia, ao mundo do nazireu. Amém? Deu para a igreja entender? Só que esses 3 homens, Sansão, o profeta Samuel e João Batista, foram do ventre. Eles não precisavam fazer sacrifício, eles não precisavam raspar a cabeça se estivesse longe, não, porque ali era do ventre. Observe, algumas coisas que Sansão cometeu de errado. Irmãos, só tem uma coisa que nos afasta do nosso Deus: a desobediência. Pastor, o que é desobediência? Desobediência, desobedecer 1, 2, 3, 4, 5, aí já é rebeldia. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão, ele vacilou muito na sua vida. Ele descumpriu tudo que Deus queria para ele. E eu e você, será que estamos, querido, fazendo realmente o que Deus quer para a nossa vida? Vamos lá. Primeiro erro, olha só, escolheu andar sozinho. Um dos primeiros erros, meu e seu. Irmão, nós sabemos que ninguém vive sem o outro. A Bíblia diz que é bom que ande em 2, porque se um cair no buraco, o outro vai prestar socorro. Sansão foi um homem que tinha que viver, aleluia, na direção de Deus. E observe que além dele ter saído da presença de Deus, de não obedecer as regras como um nazireu de Deus, de não obedecer os mandamentos dentro da sua casa, aleluia, ele preferiu andar sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que buscam, querido, seus próprios desejos, são pessoas que se afastam. Aleluia. Isso está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que Deus, ele não se agrada das pessoas que querem viver só. Quando você vê uma pessoa dizendo que gosta de viver só, quer viver só, aleluia, tem coisa errada na vida dele. São coisas, forças espirituais malignas que aprisionam essas pessoas. Aleluia. Então um dos primeiros erros de Sansão foi querer viver só. Observe, irmão, que a gente só peca quando está só. Quando a gente está em grupo, ou quando tem pessoas nos observando, nós conseguimos ser santos. Quando nós estamos com pessoas nos olhando, nós fazemos de tudo até para mostrar uma boa educação, que muitas das vezes não tem, mas é porque tem pessoas nos observando. Mas quando nós estamos só, é a hora de pecar, é a hora de fazer a coisa errada. A Bíblia diz que Davi estava sozinho no seu palácio. Aleluia. Todos conhecem a história. Todo o seu exército saiu para guerrear, mas Davi resolveu ficar sozinho. Não tinha ninguém, não tinha câmera filmando ele. Ele estava sozinho na sua casa, e da janela da sua casa ele viu uma mulher tomando banho na casa dela. E a Bíblia diz que ele mandou buscar a mulher e cometeu pecado. Quando estamos sozinhos, somos alvo fácil para Satanás colocar na nossa mente a sementinha da desobediência. Foi o que aconteceu com Sansão. Aleluia. Um homem prometido, um homem do ventre, aleluia, mas não quis assim seguir o que Deus queria para a vida dele. Amém? Segundo erro de Sansão, perdeu a capacidade de ouvir. Aleluia. Talvez com essa palavra vai ter pessoas que não vão se agradar, aleluia, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser lançada na igreja. Cada um pega a sua parte e come, aleluia. Sansão parou de ouvir conselhos.
Sansão parou, querido, de ouvir primeiramente a Deus. Sansão não se dedicava a Deus. Sansão não orava. Sansão não consagrava a sua vida. Sansão não vigiava. Sansão fazia tudo que desagradava a Deus. Certo que hoje eu estou falando somente da parte ruim de Sansão, mas tem muita coisa boa que ele fez. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode fazer tudo de bom para o Senhor, o seu pecado não vai justificar. Você não vai ser justificado diante de Deus, aleluia, porque você é bonzinho, porque você fez isso e aquilo outro. Observe que o fim de Sansão foi ser um palhaço na mão dos inimigos. Mas pastora, e como que Deus usava esse homem dessa maneira? Aleluia. Quando Deus escolhe uma pessoa para fazer algo na vida dela, para usar ela, para ganhar outras vidas, Deus vai usar. Deus vai fazer, Deus vai dar chance, mas vai ter uma hora, querido, que Deus ele vai puxar a corda, como puxou para Sansão. Porque primeiro, olha só, igreja, primeiro Deus quer que você cuide do seu templo, da sua vida. Primeiro Deus quer que você se aproxime de Deus, para depois você ir buscar alguém. Deus ele quer primeiro a sua santidade, do que você exigir a santidade de alguém. Deus ele quer que você primeiro se dedique, de que você está querendo que alguém se dedique primeiro que você. A Bíblia diz, querido, que a santidade na nossa vida, aleluia, é coisa importante. E se nós perdermos a santidade, nós vamos nos embaraçar no meio do caminho, aleluia. Então a Bíblia diz que Sansão parou de ouvir conselhos de quem? Da sua família. Observe, eu quero que você leia comigo o versículo 3. O versículo 3 do capítulo 14, amém? Porém seu pai, amém, 14, versículo 1. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher ali numa certa cidade das filhas dos filisteus, e agora pois toma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Observe, o pai mesmo sabendo, preste atenção, igreja, o pai mesmo sabendo que a decisão do filho é errada, quando o pai vê que não tem mais jeito, ele deixa. Eu acredito, irmão, que o pai de Sansão e a mãe de Sansão choraram muito por ele, fizeram a parte dele. Observe, deixou de ouvir o conselho do pai. Deus levantou Sansão para destruir quem? Os filisteus. Observe, o que é uma pessoa, irmão, quando não quer obedecer a Deus? Deus fez ele nascer. Olha só, a mãe de Sansão era estéril, ela não poderia ter filho, e ela já estava com a idade avançada, ela não podia mais gerar uma criança. Mas Deus quis levantar, aleluia, esse homem Sansão. Então gerou no ventre daquela mulher. Olha só, Sansão foi levantado para destruir os filisteus, para guerrear, libertar o seu povo. Mas agora nós estamos vendo ele fazendo o quê? Uma aliança com o inimigo. Ele agora, querido, vai lá e vai buscar uma mulher que não era da sua linhagem. Irmãos, na Bíblia você vai encontrar muito isso, Deus dando conselho para que você não venha se relacionar com quem não é da sua crença. Era uma ordenância de Deus.
Ele desobedeceu o pai. A Bíblia diz que ele desceu. Você já observou uma coisa? Que quando nós estamos desobedecendo a Deus, na Bíblia vai estar sempre a palavra dizendo que você desceu. E desceu Sansão para buscar quem? Uma mulher contra a vontade de Deus, contra a vontade da sua família. Observe, e desceu Jonas para o porão, dormiu, e Deus mandou uma grande tempestade, porque ele estava o quê? Desobedecendo. A Bíblia diz que Abraão desceu aonde? Para o Egito. Observe, irmão, que o tempo inteiro, quando nós estamos fazendo algo que desobedece a Deus, é como se Deus estivesse dizendo para nós: olha, você está descendo. E Deus, irmão, Ele nos chamou para decolar na sua glória, para decolar na bênção do Senhor na nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Ele desobedeceu, parou de ouvir conselhos. Tem pessoas na casa de Deus assim, que você aconselha, entra aqui, sai aqui, e ela nunca consegue sair do problema. Por quê? Porque até ouvir o conselho, ouve, mas não obedece. E uma das falhas, irmão, que o inimigo, aleluia, um dos laços que Satanás tem colocado na vida do cristão é isso, a desobediência. Ele não ligou. Aleluia, Jesus. Terceiro erro de Sansão: ele não orava a Deus. Era um homem que não, aleluia, que não orava. Irmão, a Bíblia diz que sem a oração nós não vamos vencer. Nós precisamos ter uma vida de oração. Por quê, pastora? Porque quando você ora, Deus te revela. Amém? Eu cheguei na casa de uma irmã, uma visita um dia desse, uns dias atrás, e ela chegou para mim e falou assim: pastora, eu estou fazendo umas consagração na minha casa de 7 dias. Eu achei até bonitinho o jeitinho dela falar. De 7 dias na minha casa, pastora. E uma tarde dessa, foi uma noite dessa, eu sentei para orar, e veio uma luz muito grande assim dentro da Bíblia, que eu até que me assustei, pastora, e eu não sabia o que era aquilo. A presença de Deus, a glória de Deus, um sinal que Deus está dizendo: eu estou ouvindo o seu clamor. Irmãos, quando eu era nova convertida, que eu ia orar na cama, lá no meu quarto, eu via uma luzinha que vinha andando, e no começo eu fiquei com medo, mas depois eu fiquei amiga daquela luz, porque ela vinha e assentava na cabeceira da minha cama. Crente não vê mais isso hoje, sabe por quê? Porque não quer ter a sua vida de oração. Porque oração toma tempo. Oração, irmão, tira o tempo da novela. Oração tira os minutos de ficar no Zap, no Face. Oração, querido, atrapalha muitas das vezes para muitas pessoas. Mas nós sabemos que a oração, querido, é quem vai abrir os caminhos. O que mais a gente vê hoje, irmã, é pessoas dentro da casa de Deus, mas ela não tem visão espiritual. O inimigo está armando diante do nariz dela, diante do nariz dele, mas ele não consegue ver porque não tem visão espiritual. Sansão não orava, não pedia direção a Deus. Antes deles buscar aquela mulher, ele deveria fazer o quê? Pedir permissão a Deus. Talvez ele nem foi pedir, porque ele já sabia que a resposta para a vida dele era não. E muitas das vezes, querido, nós pegamos aquilo que é errado para a nossa vida e não fazemos questão de orar, porque nós já sabemos a resposta de Deus. Diga glória a Deus nessa noite. A Bíblia diz, observe uma coisa: as pessoas querem se justificar diante de Deus com o erro dos outros. Muitas das vezes, quem não é conhecedor da palavra pega só a parte que agradou. Tem pessoas que dizem assim: eu queria ser igual Salomão, porque Salomão teve 1000 mulheres e 300 concubinas. Pastora, mas era normal? Era. Hoje também é normal, você pode ter 100 mulheres se você quiser.
Hoje é normal, pastora? Você pode fazer o que você quiser de sua vida. Pastora, mas antes por que Deus permitiu que Salomão tivesse 100 mulheres, 1000 mulheres e 300 concubinas? Por quê? E hoje, pastora, por que eu só tenho que ter uma? Não, quem foi que disse que você só pode ter uma? Você pode ter quantas você quiser. Observe. Eu só espero que você vá estudar todo o livro de Salomão e ver o que foi que Deus fez com ele. Vocês já pararam para imaginar aquele versículo que me fugiu da memória agora, aonde Deus fala: deixará o homem a sua casa, não é isso? Deixará a filha a sua família, deixará o rapaz o seu pai e unir-se-á a quem? A sua esposa. Aonde que está escrito isso? No livro do Gênesis. No livro do Gênesis, observe, no começo do mundo. E a gente, querido, só quer pegar os erros de quem falhou no meio do caminho e não vai pegar as consequências. Pecado tem consequências. Observe, Deus disse: deixa o homem, o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a quem? A sua esposa. Quantas mulheres foi que Deus fez no jardim do Éden? Porque na minha Bíblia diz que Deus fez uma mulher. Deus fez uma mulher e entregou na mão de quem? De Adão. Raciocínio lógico. Se fosse para Salomão ter 1000 mulheres, Deus teria que ter feito no começo lá 1000 ervas. Se fosse para a mulher ter mais de um marido, querido, Deus tinha feito lá um monte de Adão. Mas as pessoas pegam tudo que é de Deus e faz aquela bagunça e vai empurrando com a barriga, não é assim que as pessoas dizem? Não, irmão, eu gosto de ouvir a história, eu gosto de ver a parte boa, a parte ruim, eu gosto de ver o final dessa pessoa, como que foi. Salomão morreu na decadência. Salomão, um homem que tinha tanta sabedoria, morreu sem ter nada, morreu pobre de Deus, pobre de espírito, morreu sem ter ninguém para dar a mão. Aleluia. A Bíblia diz que Sansão casou-se com aquela mulher. E antigamente é diferente de hoje. Não, a filha chega, traz o namorado dentro de casa. Olha, pai, é meu namorado. E pensa que não, já diz, olha, já quero casar e pronto. Não, antigamente o pai tinha que ir, a mãe tinha que ir para falar com, por exemplo, meu pai e a minha mãe. Para me dar em casamento, ele tinha que sair de onde que fosse e ir para fazer um acordo com a outra família. Se não tivesse acordo, não teria casamento. Hoje é diferente, hoje a filha aparece casada e o pai nem sabe, não recebeu nenhum convite. Observe, Sansão casou-se. Pastora, deu certo o casamento dele? Não, destruição. Deu tudo errado por causa dele, querido. Aconteceu muitas atrocidades, pessoas morreram por causa da rebeldia dele, ter casado com aquela mulher. Observe. Aí a Bíblia diz que um certo dia ele estava vagueando, passeando, e encontrou uma linda mulher. Porque homem gosta de escolher mulher pela aparência, não pelo caráter. E mulher também gosta de escolher homem pela barriga do tanquinho. Observe, a Bíblia diz que Sansão ia passando e viu uma mulher muito linda, Dalila. Ele viu uma mulher muito linda e disse: nossa, essa eu quero. E a Bíblia diz que ali foi a sua destruição. Aquela mulher era um instrumento de Satanás para destruir a vida dele. Toma cuidado, querido, que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece é, nem tudo que te disseram é verdade, nem tudo que chega aos seus ouvidos, querido, foi como disseram. Observe uma coisa: aquela mulher era projeto de Satanás para destruir, aleluia, a vida de Sansão. Porque se você for ver a história, ele mesmo que se destruía. A Bíblia diz que toda noite ele ia na casa daquela prostituta. Toda noite ele ia lá. E por ele ir muito àquele lugar, os filisteus começaram a seguir ele. Então os filisteus já sabiam onde que ele entrava toda noite.
E aqueles filisteus estavam querendo pegar ele para matar. E aquela Dalila, a Bíblia diz que ela começou sendo usada por Satanás, fez a cabeça de Sansão para que ele contasse o maior segredo da vida dele. Era só o que estava faltando. Era só o que estava faltando para Sansão, porque até então tudo que Deus tinha para a vida dele, ele desobedeceu. A Bíblia diz que Sansão não podia tocar em nada que era morto. E uma certa vez ele descendo lá para a cidade da esposa dele, a qual ele casou, ele veio um leão e foi para cima dele. E a Bíblia diz que estava a mãe dele e o pai dele com ele, porque eles estavam indo junto. Então a Bíblia diz que Sansão passou na frente daquele leão, rasgou ao meio, porque ele tinha uma força sobrenatural que estava sobre a vida dele, que era de Deus, não era de Sansão. Observe, quando o crente não ora, querido, quando o crente não vigia, se você não vigia, querido, você não para raciocinar o que Deus tem para a sua vida. Você entra onde não é para entrar, faz o que não é para fazer, diz o que não é para dizer, porque você não está vigiando. E nós precisamos vigiar diante do Senhor. Deus disse que aquela criança não podia comer nada imundo, nada. Observe, ele matou aquele bicho, Ed Carlos. Passaram-se os tempos, e ele passando direto para namorar, igual o Fagner faz, vai lá para o Cardoso, de vez em quando vai lá namorar. Observe, então aquela carcaça do leão que estava morta no meio do caminho, fora da estrada, aquela carcaça ficou ali. Então veio as abelhas e fizeram a sua casa dentro da carcaça, José Viana, daquele leão. Observe, aí ele passou todo doidão, feliz, que o homem quando está namorando fica sem juízo. Passou todo feliz, nem pensou no que Deus tinha falado para ele. A Bíblia diz que ele simplesmente se abaixou, pegou, favo que chama? Favo? Pegou o favo das abelhas. Agora que força era aquela? Não tinha abelha não, porque ele tomou das abelhas aquele negócio. A Bíblia diz que ele foi, pegou o favo de mel e saiu comendo no meio da estrada. Desobedeceu a Deus, ele não podia, irmão, um nazireu. Se ele tivesse em um lugar e alguém caísse morto, tinham que tirar ele dali e levar para fazer a purificação e reafirmar o voto. Uma coisa, eles estavam ali, morreu por acaso, mas se tivesse nazireu, tinha que correr, não acudia, nem quem morreu acudia, eram os nazireus. As pessoas pensam que as coisas de Deus é de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas não é. Desobedeceu. Por que ele desobedeceu? Estava passeando, não vigiava, fez isso e desagradou a Deus. Então a única coisa que faltava era fazer o quê? Contar o segredo, porque todo mundo queria saber por que ele tinha tanta força. Um homem que matou, querido, um exército de pessoas com uma queixada de um jumento. Ele não precisava de arma não. Aleluia. Deus tem essa força para você, querido. Deus tem essa força para a minha vida. E nós precisamos obedecer às regras que Deus tem para a nossa vida também. Ah, pastora, foi com Sansão. Não, com eu e você é a mesma coisa. É o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele é imutável. Se Ele agiu com Sansão dessa forma, por que comigo é diferente? Observe, a Bíblia diz que ele estava apaixonado por Dalila. E chegou uma noite e ela falou: fala para mim qual é o seu segredo. Por que você tem tanta força? Por que você vence todas as lutas? Por que você tem tanta força que está todo mundo aí, os filisteus tudo querendo pegar você para matar? Me conta. O homem apaixonado, ele diz tudo. A mulher apaixonada nem se conta. A mulher, quando está apaixonada, o homem dá até o que ele não tem. Fala até de umas besteiras aí, que vai te dar a lua, o céu, as nuvens. Nem dele é, de Deus. A mulher, observe, a Bíblia diz que ele ficou embriagado de paixão e pegou e contou o segredo dele. E o segredo de Sansão estava onde?
No cabelo. Por que que o nazireu não pode cortar o cabelo? Porque é quebrado um pacto, é quebrado uma aliança, é cortada uma aliança. Irmãos, nem tudo você tem que contar para as pessoas, não. O seu segredo é com você e Deus. Se você acha, aleluia, que a sua irmã tem mais poder para orar do que você se engana. Aleluia. Coloque o seu joelho no chão, coloque a sua boca no pó e comece a adorar esse Deus, e Ele vai resolver a sua causa. Tinha pessoas aqui nessa igreja que estavam com um problema sério de caso de morte, e eu não vi nem um dia ela entrando, nem o esposo por essas portas aqui desesperado, amargurado. Eu não vi. Se alguém viu, me lembre, mas eu nunca vi. Chegou feliz, alegre, mesmo jeito. E eu, se for para ver, foi a última pessoa a saber do assunto. Sabe por quê? Porque quem cura é Deus, quem faz é Deus. E muitas das vezes nós pegamos e contamos as nossas fraquezas, ou, aleluia, a nossa virtude, os nossos sonhos, projetos, contamos para o inimigo. Quantos de nós já fizemos isso? E fomos parados no meio do caminho. Aleluia. A Bíblia diz, só para concluir, aleluia, a consequência, aleluia, Sansão tornou-se palhaço na mão do seu inimigo. Juízes capítulo 16, versículo 25. Só esse versículo eu vou ler para a gente concluir. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Observe, além de ter pegado Sansão, cortado o cabelo, eles fizeram uma grande festa. Aquele lugar tinha muita gente. A Bíblia diz que mais de 1000 mulheres, fora criança, estavam na parte superior daquele lugar. Observe, imagine na parte de embaixo, que é o lugar que sempre agrega mais pessoas. Trouxeram Sansão para quê? Para ser pisoteado, para ser zombado. Sansão, tiraram os olhos dele, tiraram a visão dele. Não deixe que Satanás venha tirar a sua visão, querido. Não deixe que Satanás venha te enganar e fazer de você de palhaço, porque foi o que Sansão se tornou na mão dos seus inimigos. Palhaço, um joga para aqui, outro joga para lá. Ele estava todo tonto no meio daquele povo, as pessoas zombando. Imagina uma pessoa cega, sofrendo, e aquelas pessoas zombando dele. Isso, querido, é consequências de desobedientes, consequências de rebeldia. Diz que ele chegou para uma pessoa dos filisteus e disse: me coloca perto de 2 colunas, para que o meu corpo venha se escorar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele orou. 27. Ora, estava na casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e todo o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, olha só, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembre-se de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelo meio dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Observe, Deus é misericordioso, irmão. Ah, pastor, eu peco, mas peço perdão. Peco amanhã de novo, peço perdão. E se esquece da consequência. Observe, Deus deu a última oportunidade para ele. Não espere Deus olhar para vocês e dizer assim: eu vou te dar a última oportunidade. Se você pegar para o bem, ainda bem, que bom. A última oportunidade que Deus deu a Sansão
A Bíblia diz que ele se escorou nas duas colunas daquele lugar, e Deus deu a força para ele de novo. E ali ele derrubou aquele lugar com todas aquelas pessoas. Todos que estavam naquele lugar ficaram mortos. E Sansão, geralmente a gente tem uma mente brilhante e diz assim: nossa, Deus deu livramento a Sansão. Nem sempre Deus vai dar no livramento para nós. Nem sempre Ele dá se Ele quiser. Ele poderia ter matado todos os filisteus e deixado Sansão com vida, mas Deus precisava dar esse exemplo para mim e você hoje. Deus precisava dar esse exemplo para mim e você hoje. Talvez você esteja nas práticas de Sansão, de desobediência, de rebeldia, mas que Deus venha ter misericórdia da nossa vida. Não queira terminar como um palhaço. Os que desobedecem vão virar, aleluia, palhaços, mas é lá no inferno. É pior do que o tormento de Sansão, porque o castigo de Sansão foi aquele, e o castigo eterno é pior. Amém, igreja? E que Deus possa estar falando melhor ao seu coração. Amém? E a igreja louva o Senhor com as palmas. Aleluia, glorifique o nome dEle.